Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje estaremos analisando mais uma edição da Shonen Magazine, a edição dupla, a edição 2 e 3, que saiu recentemente, a edição mais atual da revista. Então vou comentar aqui os principais destaques, porque tem alguns mangás aí que estão começando a trazer preocupações com respeito à sua permanência, enquanto outros estão só no seu crescimento. Acompanhe o vídeo que eu vou destacar tudo aqui. Na capa da revista, nessa edição, tivemos o Blue Lock, que em comemoração, em divulgação ao seu volume 32, se eu não me engano. Páginas coloridas tivemos para o Gashakuta e para o Bajon no Oro. Ausentes nessa edição tivemos o mangá Fumetsu no Natae, o Hajime no Ippo e o Amagami-san. E em ato, como sempre, é o Ahiro no Sora, ainda sem previsão de volta. Mas entre os mangás ranqueados nessa edição, temos aí no total 17. Vou comentar sobre cada um deles, então deixa o seu like e se inscreva para ajudar a fortalecer o canal, é muito importante a sua ajuda. Mas a última posição foi o Battle Scratch. Para falar a verdade, as três últimas posições eu gostaria de destacar aqui. Primeiramente o Battle Scratch, que ficou na 17ª posição. O que já é um mangá que eu já repito muitas vezes, que está praticamente sendo um dos mais previstos a serem cancelados, né? Não tem vendas boas, vendas extremamente baixas. Eu já vou então já puxar os outros dois, que é a 16ª posição, que é o Galaxias, que também tem vendas bem baixas, mas pelo menos o meu ponto de vista é que o mangá poderia sobreviver um pouco mais, né? Visto que a popularidade dele é, pelo menos em questão de vendas, foi parecida com o Monochrome, mas não sei como é que realmente a revista enxerga esse potencial dele. A 15ª posição foi o Love Forte, que aí então fecha essas três últimas posições, sendo os três mangás que, ao meu ver, estão se tornando sim mangás que tem mais chances de cancelamento. Love Forte e Battle Scratch são algo que eu já repetia muitas vezes. O Galaxias também acho que pode estar entrando agora nessa lista aqui, o que sinceramente para mim é algo bem triste. Eu gosto de Galaxias, mas um ponto que a gente tem que levar em consideração é que, independente disso, o mangá ele não está aparentemente agradando os editores, né, a revista em si. Nessa edição, o capítulo foi um pouco mais menor, o que mostra que realmente o autor não está conseguindo se manter em questão de publicação. A saúde dele não está uma das melhores, e como já havia falado, talvez ou o mais indicado seria o cancelamento da obra ou a transferência. Eu particularmente preferiria a transferência da obra, mas se realmente a obra não tem popularidade, não tem nenhum potencial, eu acho que realmente o jeito é realmente já cortar fora mesmo, já se não vai render em nada. Então por isso Galaxias ele se torna atualmente, entra agora, né, na lista dos mais prováveis a um cancelamento também, junto com o Love Forte e o Battle Squad. Então pode ser que isso realmente complique ainda mais o mangá. Se o mangá continuar tendo algumas outras pausas, isso só, ao meu ver, só vai piorar a situação. Então acho que realmente o mais indicado realmente seria reduzir as páginas, como foi o dessa semana, né? Mas realmente eu espero que o mangá continue na revista, permaneça, e mesmo que seja devagar, mas que o crescimento ele venha a ter, né? O volume 2 ainda não saiu, não teve nem divulgação de capa nem nada. Acredito que para janeiro talvez tenhamos alguma coisa. Se não for para janeiro, pelo menos para fevereiro tenhamos a estreia, né, o lançamento do volume 2, e assim a gente pelo menos tem um case de comparação. Talvez a Magazine mesmo esteja só esperando isso, o lançamento do volume 2, para então concretizar de vez a situação do mangá. Para mim, Love Forte e Battle Squad já estão praticamente já decidido o futuro deles. As vendas já não são muito boas. Esses dois mangás, eles atualmente, se não me engano, tem só um volume lançado, né, que foram vendas muito ruins. Talvez a situação se iguale talvez com Galaxias também, né, onde o mais indicado seria esperar o volume 2 lançar. Então talvez o volume 2 será extremamente importante para a gente então decidir, tirar conclusões reais sobre como vai ser o tratamento desses mangás, né? Como é que a revista então vai tratar esses mangás. Continuando com as outras posições, a 14ª posição foi o Yo-Yo Sensei. Recebeu a capa na edição anterior promovendo o seu anime, no caso, anunciando, né, o seu anime. O anime de Yo-Yo Sensei provavelmente vai estrear em 2025. Não tem data divulgada, pelo menos até onde eu sei, mas creio que entre o final de 2025 para o início de 2026. Então, provavelmente por aí. Qualquer coisa eu falei mais no vídeo anterior, então dá uma olhadinha lá para você entender um pouco mais sobre essa questão da adaptação. Mas a 13ª posição temos agora o Sentai da Shikaku, continua pelo menos sobrevivendo, né?
no mais não tem muita coisa. Porque a 12ª posição agora encontramos o Yomena Connect, que aqui também é uma outra questão. Ele e o Monochrome, que daqui a pouco eu vou falar, mas focando sobre Yomena Connect, é um mangá que eu confesso que eu não esperava tanto. Mas apesar do mangá não ter tido uma estreia tão grande, né, tão boa no quesito popularidade ou vendas e tudo mais, ele se saiu um pouco melhor até do que o próprio Galactus, que eu botava um hype lá em cima. Mas ainda assim, ao meu ver, ainda não é motivo suficiente para permanência segura do mangá. Logicamente, no mangá atualmente não vejo ele como chances reais de cancelamento, mas um mangá que tá seguro 100% na revista, eu acho que ainda não é essa situação. É um outro que eu vou esperar o volume 2 sair pra gente tirar umas conclusões melhores sobre o seu potencial. Ficar só na espera, né? A 11ª posição temos o Seitokai Nimonaru. Eu já falei um pouquinho sobre ele na edição anterior, sobre o que eu espero do mangá o ano que vem. Acho que o mais lógico se esperar é um anúncio de um anime. Eu tenho meus pensamentos que já existe até, quem sabe, um estúdio aí por trás, já trabalhando com algumas coisas com respeito a isso. Visto que esse ano saiu algumas coisas, né? Não saiu uma adaptação, não saiu um anúncio, nem nada do tipo. Mas saiu algumas coisinhas que pode tirar algumas conclusões, ou talvez não. Mas acredito que para ano que vem tenhamos aí um anúncio oficial de um anime para Seitokai. E isso só venha levantar ainda mais as vendas dessa obra. Agora a 10ª posição foi o Megami no Café Terrace, que atualmente não vejo no anúncio de uma nova temporada, mas espero que saia aí para ano que vem. E a 9ª posição agora encontramos o Monochrome, né? Yurozoku Monochrome, como eu falei, é um mangá que tem vendas parecidas, teve vendas, né, parecidas próximas ao de Galactus, mas vem receber um pouco mais de atenção do que o próprio Galactus. Acredito que em questão de vendas digitais tem se saído um pouco melhor, por isso a revista então resolveu dar mais atenção para ele. O volume 2, a capa do volume 2 já saiu, é o único desses novatos que teve uma divulgação no volume 2. Talvez isso mostre que a revista está com pressa de ver um pouco mais de potencial desse mangá, né? Então acredito que pro mês que vem já tenhamos aí o volume 2 lançado, ou talvez esse mês ainda, não estou lembrado se já saiu esse mês, alguma coisa. Mas qualquer informação eu vou estar falando aqui no canal. Mas Monochrome é um mangá que aparentemente conquistou aí uma atenção da revista. Talvez a revista queira investir um pouco mais nesse mangá, mais do que o próprio Galactus e o Yomena Connect. Então pelo menos aí um ponto mais positivo, né? A revista se interessou por essa obra, talvez porque os fãs gostaram dessa obra, né? Não sei, talvez tenha sim um pouco disso, mas de qualquer forma, pelo menos um ponto positivo para a obra. Ainda é a mesma situação que eu falo com o Yomena Connect, mas de certa forma o mangá tá mais seguro na revista do que esses outros aí. Pelo menos algo aí positivo. A 8ª posição encontramos agora o Kuroya Medaka, tá pertinho de sair o seu anime, tanto que a própria revista vai divulgar um pouco mais sobre isso, né? O que acho que já deveria estar tendo algo bem mais forte. Mas vamos ver como é que vai ser agora a situação, o tratamento do mangá, né? Agora com a estreia do anime, que vai ser para janeiro. Não tô lembrado da data exata da estreia, mas vai ser para janeiro aí o anime de Kuroya Medaka. Qualquer coisa eu falo aqui minhas impressões sobre o anime, o que eu tô achando. Quem sabe uma análise semanal, não sei se vocês quiserem, né? Eu queria fazer uma análise semanal de alguns animes dessa temporada agora de fim de ano. Mas não deu porque muitas coisas aconteceram. De qualquer forma, talvez ano que vem eu pegue alguns animes por temporada e comente aí semanalmente sobre alguns deles. Vai depender se vocês vão querer ou não, mas de qualquer forma, Kuroya Medaka vai ter um anime já para janeiro. A 7ª posição, o Numiburo, que é um que tá de anime agora que tá encerrando, né? Por enquanto sem muita mais informações. Não creio que vai ter um anúncio de anime na segunda temporada, né? Pelo menos ao meu ver é isso. Mas vamos ver se as coisas vão ser diferentes. A 6ª posição, o Mayonaka Heart Turning. Também não tem muito que a gente poder falar. Pelo menos o mangá ele vem tido ótimas posições nessas últimas edições, o que é algo muito positivo. A revista vem se interessado em divulgar a obra. E isso é muito bom, muito importante. A obra já tá com um pouco mais de um ano de publicação, né? Ano que vem vai completar 2 anos, então pelo menos o mangá ele conseguiu se estabilizar bem na revista. Então a torcida agora é que o mangá só cresce em popularidade. Para a 5ª posição, o Kanan-sama, que continua também firme e forte, né? As posições deles eram meio que instáveis, né? Vamos dizer dessa forma. O mangá recebia posições muito altas e muito baixas nas edições seguintes, mas agora acho que ele se segurou uma parte mais de cima. Logicamente, é bem provável que o mangá ainda receba posições um pouco mais baixas, algo que não é preocupante, mas de certa forma faz parte, né? O mangá é uma comédia, é um romance que não é uma das prioridades da revista, assim, né? Mas de qualquer forma, Kanan-sama ainda assim tem a sua pequena importância aí na revista. Para a 4ª posição, o Shangri-La Frontier, que tá terminando a primeira parte da segunda temporada do anime. Ainda vai ter mais uma parte aí a partir de janeiro. São 25 episódios, né? O anime que vai ter. Então
Shangri-La Fonte ainda tem muito tempo ainda para ainda divulgar um pouco mais essa obra aí. Confesso que eu gostei mais da primeira temporada do que da segunda. A segunda não tá me chamando tanta atenção quanto foi a primeira, mas vamos ver se ainda alguma coisa diferente pode aparecer aí, pode, quem sabe, chamar minha atenção, né? Mas para a terceira posição é o Kanojo Akarishimasu. Continua firme e forte, é um dos romances aí mais importantes da revista na atualidade, então pelo menos ainda recebe uma boa atenção por isso. A segunda posição foi o Kajen Fugeki, que é um dos destaques dessa edição, porque o Kajen Fugeki é um mangá bem recente, tem menos de 30 capítulos, ou seja, tem praticamente meio ano de publicação, aparentemente, né, mais ou menos, e a revista vem se interessando bastante em divulgar a obra. O mangá só tem 2 volumes publicados, e 2 volumes que não se venderam tanto, mas vem mostrando um potencial até interessante. O volume 2 teve um acréscimo de vendas um pouco melhores, é algo positivo, é algo a se chamar a atenção, e talvez a Magazine, por conta disso, tá aumentando ainda mais a divulgação e a atenção que tá dando para esse mangá. E assim, quem sabe, né, aumentar ainda mais a popularidade. Eu gosto bastante da obra e torço pelo sucesso aí de Kajen Fugeki. A primeira posição foi o Kakou no Inazuki, que aparentemente, né, pelo que eu fiquei sabendo, tá se iniciando aí um novo arco. E talvez por conta disso, exatamente o mangá recebeu essa posição aí para chamar um pouco mais de atenção, para divulgar um pouco mais, para melhorar um pouquinho mais a popularidade. Mas, de qualquer forma, Kakou no Inazuki, pelo menos, foi o destaque dessa edição, na primeira posição, né? Mas enfim, para a próxima edição, teremos aí como capa da revista o Diamond Ace, que vai estar voltando para a revista só com uma minissérie, né? Uma mini continuação, vai estar lançando. Vamos ver como é que isso vai funcionar, mas pelo menos uma obra aí bem importante para a revista vai estar de volta aí. Quem sabe aí atraser um pouco dos leitores que deixaram a revista aí por conta da saída desse mangá. As páginas coloridas serão para Kuroyama Medaki, como eu já havia adiantado, a revista vai divulgar um pouco mais o mangá por conta do anime que está chegando. Ele não vai receber somente uma página colorida, mas será 2 páginas coloridas seguidas, né? Que será na edição de número 4 e a edição de número 5. Então serão 2 seguidas, divulgando um pouco a obra que vai estar saindo. Mas enfim, comente o que você achou da edição dessa semana e o que você espera também das próximas. O vídeo é mais ou menos isso, e a gente então se vê no próximo vídeo.